A produtividade, ela não começa no horário que você acorda, mas no horário que você dorme. Então, o seu dia posterior vai ser determinado pelo momento que você dorme no dia anterior. E o sono, ele é completamente relacionado à produtividade. Uma pessoa que dorme pouco, uma pessoa que dorme mal, a pessoa que dorme do jeito errado, ela vai ter perda de desempenho cognitivo, físico, e ele ainda vai ter uma perda do bem-estar emocional porque não cumpriu as funções do sono. O sono, ele tem uma função que é desfrute, você desfrutar do descanso. E ele tem a ver também com você reparar suas células para potencializar sua energia no outro dia. Agora, qual que é o nosso problema? A gente acha que dormir pouco é um fator de virilidade. Eu tinha essa crença errada há anos atrás. O que a ignorância não faz na nossa vida, né? Às vezes a gente acha que, maldição hereditária, maldição do meu bisavô, do meu avô. Não, a maldição que você pode ter na sua vida é a maldição da ignorância. Por quê? Porque a ignorância, quem desconhece não consegue transformar um comportamento. Eu acreditava que uma pessoa que dormia pouco, acordava cedo, era uma pessoa viril, era uma pessoa altruísta, era um sinal de virtude, mas na verdade era má gestão da minha energia. Quando você dorme pouco, você gera uma série de perdas cognitivas, emocionais e físicas no outro dia. Olha só, quando você tem 4 ciclos do sono, e nesses ciclos são divididos entre sono REM e sono não REM, ok? O sono REM significa Rapid Eyes Movement, era o movimento dos olhos, aquele movimento rápido. Você já viu quando alguém está dormindo assim e o olho abre e fica o globo ocular mexendo? A pessoa está no sono REM. E o sono REM, ele é o sono reparador, certo? É o 4º estágio do sono. Então, nos 4 estágios, são os 2 últimos que entram no sono reparador. Os 2 primeiros não, é o sono superficial. Então, no sono reparador, que é o sono REM, o 4º estágio, é que você vai ter uma série de reequilíbrios metabólicos, psicológicos e físicos. Olha que interessante. Durante o dia, você vai gastando a tua glicose, e a tua glicose vai se transformando num neurotransmissor chamado adenosina. Então a glicose é o hormônio da energia, é uma substância que te dá energia para movimentar e pensar. Mas todas as vezes que você gasta glicose, você produz um neurotransmissor no seu organismo chamado adenosina, que é um neurotransmissor do cansaço. Então durante o dia você está gastando energia e está pensando demais, você está diminuindo glicose, e você está aumentando a adenosina, que é neurotransmissor do cansaço. Essa adenosina, quando ela se acumula no seu corpo, ela começa a liberar outro neurotransmissor, que é GABA. Aí você tem os irmãos do cansaço, GABA e adenosina. Você começa a perder desempenho cognitivo, sua memória fica mais letárgica, você tem aumento da irritabilidade quando pensa em fazer uma tarefa que vai gastar energia, você tem pensamentos mais distraídos. Por quê? Porque você está com pouca glicose, fonte de energia para movimentar e pensar, e você está com muita adenosina. É o seu corpo se preparando para economizar mais energia. Quando é que essa adenosina é limpa do teu corpo? Quando você dorme e alcança o sono REM. No sono REM, o seu cérebro ele libera o líquido encéfalo-raquidiano que limpa a adenosina do seu organismo, que é o neurotransmissor do cansaço. Só que essa adenosina, ela precisa de um tempo de sono para ela ser toda estipada do seu corpo. Então entra a equipe de faxina no seu cérebro e no seu organismo e vai limpando a adenosina para renovar suas células, seus neurônios e você acordar descansado. Mas quando você dorme 5, 6, 6 horas e meia, você não deu tempo para a equipe de faxina cumprir o objetivo dela. Ou seja, é como se você tivesse dado um tempo muito curto para fazer uma limpeza no ambiente, no seu ambiente interno, ok? Então você acorda no outro dia com um acúmulo de adenosina, porque só saiu um pouco, e ainda vai ter a adenosina do outro dia que vai se juntar e somatizar aquela adenosina que não foi estipada do seu corpo, que não foi expulsa. Aí você tem a potencialização do cansaço. E aí as pessoas falam, por que eu fico tanto tempo em celular? Porque você dorme pouco. O dormir pouco aumenta o teu índice de distração, você diminui teu foco, você aumenta a irritabilidade, e é no sono que você libera a leptina, certo? Que é também uma substância responsável por saciedade. Então a leptina e a
e também tem outra substância, esqueci o nome agora, chama-se grelina. A grelina e a leptina são duas substâncias que te dão uma sensação de saciedade. Aí, se você não dorme direito, essas substâncias não foram liberadas apropriadamente no seu organismo, automaticamente você acorda no outro dia com mais fome. Então, dormir pouco engorda, dormir pouco te torna burro, dormir pouco diminui seu desempenho cognitivo, dormir pouco piora teu casamento, porque você vai ter menos disposição para servir seu cônjuge, você vai ter menos disposição para ler um livro, você vai ter menos disposição para fazer mais que obrigação no trabalho. Então, dormir pouco também impede com que você seja promovido no seu trabalho. Outra coisa, um dos fatores mais importantes para a nossa prosperidade é a nossa capacidade de recuperar memórias. E a memória, ela é solidificada no sono profundo, que é de 7 a 8 horas de duração que você tem que ter de sono para alcançar o sono REM algumas vezes à noite, que é o sono profundo, que dura ali até 2 horas, tá? Você tem um sono profundo, às vezes dura 1 hora, volta para o sono superficial, vai fazendo um outro ciclo e entra no sono profundo de novo. Então você tem algumas vezes que você entra no sono REM durante o sono. E aí, o seu hipocampo, ele tem liberação de CREB1, que é uma substância que fortalece a memorização e a solidificação daquilo que foi aprendido ontem. E também, essa CREB1 prepara o teu cérebro para o que você vai aprender amanhã, quando você acordar. É muito importante o sono. O sono, ele também é um remédio natural e orgânico, porque é no sono que você tem uma região chamada sistema linfático. E o sistema linfático, ele limpa o seu cérebro de duas substâncias, que são duas toxinas, que é a molécula beta-amiloide, na verdade é uma substância. É no sono REM que o seu sistema linfático limpa o seu organismo da molécula beta-amiloide, que é uma molécula responsável por, já está associado e comprovado pela doença Parkinson e Alzheimer. Então, a molécula beta-amiloide não só gera um aumento significativo na sua probabilidade de demência no futuro, mas ela também vai gerando uma toxicidade no seu organismo, impedindo você de ter um desempenho cognitivo em alta performance. E aí é no sono REM que o sistema linfático limpa o seu organismo, o seu cérebro da molécula. Ela é tão onerosa para o teu organismo e para o teu futuro. Então, o sono, gente, ele é algo extremamente importante para você viver a vida com plenitude. Uma pessoa que dorme pouco, ela também tem menos massa muscular, porque é no sono profundo que você tem a liberação do hormônio GH, que tem a ver com crescimento de massa magra. Para as crianças, até crescimento de altura. Eu tenho 2 filhas, elas ficam falando, papai, eu não quero ser pequeno, não quero ficar pequena. Aí eu falo, então aprenda a dormir, 8 a 9 horas por noite. E também não só dormir, mas o horário que você vai dormir, não é só o tempo bruto de sono, mas o horário que você vai dormir. Se você dorme meia-noite e acorda 8 horas da manhã, você tem menos desfrute e descanso do que quem dormiu 10 horas da noite e acordou 6 horas da manhã. Então não é só sobre a quantidade de sono, mas é o horário que você dorme. Quando você dorme mais cedo, você tem um ganho do potencial metabólico no seu organismo. Porque quando aparece o escuro, o seu organismo começa a liberar melatonina. E na melatonina, ele vai fazendo uma série de processamentos. Se você retarda o sono, a melatonina ela vai tendo menos efeito nesses processamentos, você luta contra a melatonina para não dormir, automaticamente ela vai perdendo desempenho. Quando você dorme meia-noite, ela tem menos atuação para toda a sua recuperação molecular. Ok? Então, quanto antes você dormir, maior é a atuação da melatonina também no seu organismo. É comprovado que pessoas que dormem mais cedo e acordam mais cedo, elas têm mais desempenho cognitivo do que pessoas que dormem tarde e acordam tarde. Rafael, mas às vezes eu acordo 8 horas, mas acordo destruído, cansado. Pode ser porque você está dormindo com o estômago cheio. Quando você dorme com o estômago cheio, você deita na horizontal e aquele alimento fica no seu estômago fermentando, produzindo gases e muco. Você inflama seu intestino. Você precisa da gravidade para o teu estômago lançar o alimento depois de algumas horas no seu intestino, ok? Mas se você fica deitado
o alimento fica parado no estômago, ele não desce para o intestino e você gera a inflamação no seu organismo. Automaticamente no dia você vai ter menos felicidade, mais tristeza, vai ficar mais tendencioso a ficar rolando a tela do celular ou comer besteira. Então, pessoal, não é só sobre dormir, mas a ciência do dormir, ok? Uma outra coisa muito importante é que você, então, se alimente até 3 horas antes de dormir. Durma com o estômago vazio. É comprovado que quem dorme com o estômago vazio tem muito menos chance de pegar câncer do que quem dorme com o estômago cheio. O estômago vazio permite que que o seu organismo alimente mais as células saudáveis, mas se você está com o estômago cheio de dormir, você tem células cancerígenas, com potencial cancerígeno, e células saudáveis. Seu organismo vai acabar alimentando tanto as células saudáveis quanto a cancerígena, porque tem energia demais. Então é muito importante você dormir com fome, porque além de não inflamar o intestino, você mata as moléculas cancerígenas. A única comida, a única fruta que você pode comer antes de dormir é o kiwi. Acredite, ele ajuda na melatonina e ajuda no sono e ainda repara seu intestino. Ok? Então, a produtividade tem a ver com a qualidade do sono que você tem. Se você dormir cedo, com o estômago vazio, outra coisa, quando for desligar, dormir, não desligue as luzes e coloque o celular aqui na sua frente. Porque a luz do celular impede a melatonina de continuar atuando no seu organismo. Então você atrasa a melatonina quando você desliga o celular e vai dormir, você às vezes vai ter micro despertares à noite, porque a melatonina não teve uma atuação efetiva no seu organismo. Esses micro despertares impedem a atuação do sono REM, automaticamente você não tem a reparação das células perfeitamente, então você vai acordar no outro dia cansado. Jamais durma com a televisão ligada. Jamais durma, antes de dormir, fique com o celular no seu rosto, com aquela luz ali. Então o ideal é meia hora antes de dormir, você desliga o celular, desliga as telas, vai ler um livro em tudo e vai preparar o teu ambiente para o sono, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curte e coloca um comentário do que você achou desse vídeo. Você tem dormido bem? Você tem dado valor ao sono? Compartilhe também esse conteúdo para que ele chegue em mais pessoas. Um grande abraço e até mais.